Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim apresentar uma novidade que eu resolvi fazer. É um jogo americano, aqui são dois lugares, né? E é feito com sacaria. Embaixo dele é sacaria. E eu vou deixar o passo a passo para vocês lá na rede vizinha, no meu canal. Vou deixar o link na bio. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer uma coisa diferente, né? A gente usa muito a sacaria para fazer pano de prato, então hoje a gente vai usar a sacaria para fazer um jogo americano. Eu fiz um lugar americano já, né? Fiz um e vou fazer o outro com vocês. O que que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma sacaria normal, tá? Uma sacaria, é um pano normal, né? Pano de prato, veio até com bainha, tudo. Aí, o que que eu fiz? Eu dobrei ao meio, tá? Eu dobrei ao meio, tirei as bainhas, cortei, refilei tudo e deixei com as seguintes medidas. São essas medidas aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Ó, as medidas iniciais da sacaria são 43,5 por 35 e faixas de 10 centímetros pela medida da sacaria. E depois de pronta vai ficar com 41 por 32,5. Por que esse tamanho, né? É um tamanho até assim meio diferente de todos. É porque ele me deu as medidas por conta da mesa dele, né? Porque não adiantava fazer um maior, porque ia ficar muito grande. Então, ele me deu a medida da mesa e eu acabei. É um rapaz que ele recém separou e ele quer montar a casa dele e quer montar tudo direitinho. Já fiz outras peças, é um jogo que ele pediu com várias peças, né? São peças específicas a pedido dele. Então, nós vamos fazer junto esse jogo americano. Então, o que que a gente vai precisar? A gente vai precisar de faixas, porque essas faixas a gente vai dobrar para virar no tecido. A gente vai precisar das faixas, ou seja, são faixas de 10 centímetros pelo tamanho da sacaria. Daí você vai colocar aqui direitinho, né? Bem certinho ali, ó, bem do tamanho da sacaria. A outra daqui. E as outras das laterais, certo? Então, são essas que nós vamos precisar. São 4 faixas, na verdade. 2 maiores e 2 menores, certo? Porque depois a gente vai virar e vai fazer o acabamento, tá? Como a gente faz no canto mitrado. Nós vamos fazer com canto mitrado. Então, olha só. Vocês vão dizer assim, ah, ela já fez tudo antes e não ensinou a gente. Não é isso. Tá, nós pegamos todos os paninhos, todas as faixinhas, elas estavam assim, certo? Todos os lados. Então, o que que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou precisar ter uma linha de marcar aqui 1 centímetro, é que no preto é ruim de ver o vincado, né? Deixa eu pegar a régua aqui Ó, então, no preto é ruim de enxergar, mas assim, eu preciso de uma linha de 1 centímetro. Então, eu posso até marcar aqui para vocês terem uma ideia nesse, porque o preto é complicado, né? Então, eu tenho aqui uma margem de 1 centímetro que eu vou dobrar, deixar vincado, porque a hora que eu virar, eu vou precisar ter para fazer o acabamento, certo? Então, o que que eu fiz aqui? Eu vou fazer o canto mitrado. Então, para fazer o canto mitrado, eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar essa ponta e jogar para lá, bem no alinhamento lá, tá? Bem alinhado. Jogo lá bem alinhadinho e passo. Jogo o ferro aqui, certo? Finquei esse lado. O lado de cá, eu faço a mesma coisa.
E tava assim lá embaixo, né? Eu deixo esse aqui, tava assim. Eu jogo pra cá e faço a mesma coisa com o ferro, certo? O que que aconteceu? Eu vinquei os dois lados. Quando eu for levantar, eu fiz isso nos 4 cantos. Quando eu for levantar aqui, ó, deixa eu tirar a régua aqui. Quando eu for, ele tá em cima da sacaria, tá? Ele tá o tamanho da sacaria. Quando eu for levantar aqui, aqui tem o vinco, onde, deixa eu passar o giz pra vocês. Ó, o vinco, né? A parte que eu dobrei, que eu passei. Ó, com o giz dá pra vocês observarem bem. Tem o risco, que é onde eu vou colocar aqui já com a dobrinha, lembrando, tá? Com a dobrinha do acabamento. Eu vou pegar esse aqui, vou juntar esses cantinhos lá, ó, bem certinho aqui, ó. Aqui tem que estar bem juntinho, aqui, ó, bem certinho, ó lá, ó, bem na pontinha, ó. Aí, eu vou juntar isso aqui, porque eu vou passar a costura aqui, tá? Daí, depois, ele vai ficar tudo assentado, depois que passar a costura, ele vai ficar tudo assentado assim, tá? Ele vai ficar tudo assentado assim, tudo juntinho, bem costuradinho, vai ficar tudo assim. A gente vai ver depois que ele tiver todos eles costurados, tá? Agora, a gente vai pra máquina e eu vou costurar, certo? Ó, só lembrando aqui, ó, que são os 4 alfinetes nos 4 cantos, tá? Então, a sacaria vai ficar aqui e nós vamos para a máquina para passar uma costura em todos eles, certo? Nesse risco que eu fiz aqui, que no caso é a dobrinha que a gente fez com o vinco que a gente fez com o ferro, certo? Então, tá. Lembrando que aqui a gente marcou os cantinhos, né? Pra gente fazer a costura bem em cima da linha. E ele lá estava em cima da sacaria, certo? Agora, nós tiramos de cima da sacaria. Tiramos. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar a costura aqui. Pra passar a costura aqui, lembre-se que tem que estar a dobrinha, tá? Ela tem que estar bem... Tudo tem que estar muito bem alinhado. Por quê? Porque na hora de colocar em cima da sacaria, tem que ser muito bem medido, muito bem alinhado, pra hora que colocar em cima da sacaria, bater todos os cantinhos, ó. É isso aqui, ó. Tá? Então, é isso aqui. Alfinete, gente, nossos fiéis escudeiros. Não dá pra ficar sem eles. Não dá de jeito nenhum. Cantinho aqui, ó. Esse cantinho aqui também, ó. Bem alinhadinho. Coloca o alfinete aqui. E vai começar a costura, deixa eu tirar pra não atrapalhar ali. Vai começar a costura por aqui, tá? Ela tem que ficar nessa direção do risco aqui. Não estica o tecido nada, tá? Porque senão depois ele fica todo embolado dentro. Ó, ele é só alinhado. Alinhado aqui, ó, bem alinhadinho. Você vai colocar ali, você não vai fazer o retrocesso já no início. Coloca a agulha um pouquinho pra frente. Dá aí 2, 3 pontinhos, faz o retrocesso e volta, porque daí a linha não fica embolada, ó. Faz a costura bem no risco. Até é bom marcar no caso do preto, né? Até com outro, aqui faz retrocesso, até com outra cor é bom marcar. Feito?
ó. Ele vai ficar o cantinho bem direitinho ali, ó. Ó, casou certinho, ó. Viu? Não tem erro, tá? Isso aí a gente vai fazer nos 4 cantos. Vou fazer mais um aqui, e daí, pra gente fixar bem. Dobrinha, não esquecer da dobrinha, que já foi vincado lá no ferro, né? A gente já deixou vincado certinho. Aqui também, né? É que o preto é complicado pra fazer. E eu não vou mentir, tô fazendo à noite. E à noite é bem mais difícil de trabalhar com preto. Então, vai colocar tudo alinhadinho aqui, ó. Por isso que é bom fazer ele bem na medida. Porque você fazendo na medida, depois você não tem esse problema, sabe? De ficar, ó, bem certinho o canto dele lá, ó. Não tem erro. Coloca alfinete e, como diz a minha amiga Terezinha, que eu conheço ela lá da Rede Vizinha, do canal dela. Vamos ser felizes na nossa costura, ó. Lembra? Não começa o retrocesso ali já, bem no comecinho. Começa mais pra cá, uns 4 pontinhos, 3 pontinhos, 4 pontinhos. Daí, dá 2, 3 pontinhos, faz o retrocesso e volta. Pra não ficar aquele bolo de costura, de início de costura lá. Ó, fez bem em cima do vinco, faz o retrocesso e volta. E fechou. Tira o alfinete. Ele tá bem direitinho lá, ó. Cantinho bem feitinho, ó. Perfeito. Vou pôr a mão aqui pra poder aparecer, ó. Perfeitinho. Depois de passado, fica maravilhoso. A gente vai fazer nos 4 cantos isso, tá bom? Então, gente, olha só. Saiu essa baguncinha aqui que a gente vai ter que alinhar ela aqui em cima da sacaria. Então, o que que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos colocar aqui em cima da sacaria, tá? Vamos colocar aqui novamente, tudo alinhadinho, ó. Jogar tudo aqui em cima, aqui ficou as dobrinhas. Abrir essa costura, a gente vai passar no ferro, tudo, abrir, dobrar, ó. Deixa tudo certinho aqui, né? Joga tudo bem certinho. Abre as costuras, vai no ferro, assenta tudo isso aqui, deixa a costura bem abertinha. Não corta isso aqui. Por quê? Porque se a gente não cortar, ó, o outro aqui, ó. Se você não cortar, ele fica mais estruturado, ó. Fica mais firme, né? Porque a sacaria, normalmente, ela é um pouco mais mole, né? Então, ele ficando aqui, ó, ele fica um canto mitrado estruturado, certo? Então, assim, vamos lá no ferro, tudo, passar tudo, deixar tudo alinhadinho em cima da sacaria. Abrir a costura, deixar tudo arrumadinho, alfinetar, para daí a gente vir pra máquina e fazer o nosso acabamento. Então, tá aqui a nossa baguncinha, né? A sacaria tá embaixo. E a sacaria, como ela não tem avesso direito, você vai poder colocar em qualquer lugar, né? Ó, você joga tudo aqui bonitinho, bem alinhado. Abre a costura, certo? Depois que você abrir a costura, ele alinha, ó. Deixa tudo aqui bonitinho. Assenta tudo. Fica bem alinhado, tá? Por isso que eu falo, tem que fazer tudo na medida certa. Se cortar um milímetro a mais, já dá uma diferença na hora de você jogar aqui, já, ó, tudo assentadinho.
As dobrinhas aqui também, tudo assentado, ó, tudo certinho. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai alfinetar tudo, alfineta tudo, pra daí passar a nossa costura. Nossa, barulho de cachorro aqui na minha rua aqui. Ó, alfineta tudo, junto com a sacaria, né, certinho. Primeiro, alfineta os 4 cantos. Daí não tem perigo de sair do lugar. Ok? Aí, aqui... tudo alfinetadinho. Viu? Depois... ai, que dedo. Aí, a gente vai pra máquina. A gente vai pra máquina. E vai passar a costura em volta com 1 centímetro, porque é aquele centímetro que dá a diferença depois. Então, vamos fazer a nossa costurinha. Começa sempre pelo lado, gente, porque o canto é meio ruim de começar, ó. Vai ter aqui. Não tira a agulha do tecido, só vira o tecido. Só vira o trabalho. Ai, dobrou. É até bom que aconteça para vocês verem que não pode dobrar. Aí. Vamos embora. Então, agora a gente vai... ele tá aqui, né? A gente terminou de passar a costura. Tira os alfinetes, certinho. Tira todos eles. Deixa eu colocar na minha caixinha aqui. Então, tira os alfinetes. E nós vamos agora tirar os cantinhos, porque esses cantinhos que fica aqui, ó, você tem que tirar essa parte, esse cantinho aqui. Por quê? Porque na hora de virar ele não fica aquela coisa embolado, né? Não fica aquele amontoado. E daí você tem a chance de fazer o cantinho bem perfeito, tá? Então, nós vamos tirar todos esses cantinhos aqui. Ó, eu vou fazer pelo lado da sacaria, que fica mais fácil de enxergar por causa do preto, né? Então, ó, tira isso aqui sem chegar na costura, tá? Tira essas sobrinhas, tá? Todos eles são tirados pra ficar bem certinho, tá? Vou fazer mais rápido aqui. O vídeo fica muito longo. Tirou os 4 cantos. Como dizem por aí, a mágica acontece. Aí, você vai pôr o dedo ali e virar todos os cantinhos. Virar os 4 cantos. Tá? É isso aqui, ó. Ó. Tá quase pronto. Falta só um detalhe. Então, por que que eu falei da dobrinha? Porque quando você vira ele, que você costura com a dobrinha, pra não ter que fazer agora, você já deixou ela todinha alinhada, ó. Você vai simplesmente passar o ferro
e assentar todos os cantinhos. Agora, o que você vai pegar? Vai pegar uma pontinha o ideal é um cabinho de pincel. Vai passar nos cantinhos aqui, ó, deixa todos eles bem certinhos, tá? Arrumar os cantinhos e nós vamos lá no ferro pra ver como que nós vamos deixar ele bem assentadinho. Então, ó, que eu falei, ó, cabo de pincel, que ele é fininho, mas não é pontiagudo, ó. Ele empurra bem certinho ali, ó. Fica bem bonitinho. Nos 4 cantos. Ó. Ou então, um palitinho, né, de hashi. Ó. Ó, fica bem alinhado. Faz os 4 cantinhos pra ficar bem soltinho ali. Bem quadradinho. Claro que perfeição não vai ficar, né? Daí, o que que a gente vai fazer aqui? Aí, aqui meio que a gente desmancha ele. Porque o que? Depois tem que tirar esses pretinhos. O que que a gente vai fazer? A gente vai passar o ferro, mas a gente vai deitar essa costura aqui dentro, ó. Tá vendo essa costura dele ali? A gente vai deitar ela, ó. Ó, deita. Até o finalzinho ali, ó. Deita todinha ela, ó. Por quê? Aí dá umas manobras no ferro que só. Por quê? Porque na hora que você for puxar isso aqui, ó, porque isso aqui não vai poder aparecer, o branco não pode aparecer pra cima e nem o preto pra baixo. Então, na hora que você puxar isso aqui, ó, você não precisa ficar fazendo esse tipo de movimento aqui, que nem a gente fala, contar dinheiro, né? Contar din-din. Você faz assim, né? A gente simplesmente alinha tudo, joga a costurinha aqui pra dentro, né? Deixa tudo alinhadinho, assentadinho, pra poder passar a costura aqui. Então, olha só, todo ele passadinho, ó, assentou tudo. Não ficou nada arrebitado, nada fora do lugar. Tá todos os cantinhos perfeitos, ó. Todos os cantinhos bem feitinhos. Aí, agora, o que que a gente faz? A gente coloca alfinetes, né? Porque a gente vai passar a costura. Eu vou fazer um ponto decorativo na outra máquina, mas nada impede de fazer uma costura reta, certo? Eu tô fazendo ponto decorativo porque no restante das peças eu já fiz com ponto decorativo. Então, daí fica estranho não fazer nesse aqui, né? Até o pano de prata e o batemão tá lá no meu canal da Rede Vizinha lá. Artes e Mimos com Amor. Artes e Mimos. Tudo lá. Aí, aqui, ó, tudo alfinetado. Agora, é só fazer a costura reta aqui em volta, ou o ponto decorativo. Ó, pessoal, montei aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia de como ficou. Olha que lindo. Olha que graça a composição. Ficou um amorzinho. Montei rapidinho aqui uma mesinha de sobremesa, só para ter uma noção de como que ficou. Ficou uma graça, uma graça, uma graça. Perfeito, ó. Pontinho decorativo, tudo ficou uma gracinha.